Oi, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 10 de abril de 2025. O tempo está passando muito rápido, né? E nós estamos começando a edição dessa sexta-feira do Seu Desperta. Uma sexta-feira animada pelos noticiários do Banco Master. A gente ficou sabendo ontem e vamos saber melhor hoje, ao longo do dia, por que alguns dos políticos mais graúdos desse país morderam pelo menos 70 milhões de reais do banqueiro corrupto do Banco Master, o Daniel Worcaro, né? Ele distribuía dinheiro de uma forma, assim, parecia um sujeito pródigo, rasgando dinheiro, queimando dinheiro mesmo, pagou Michel Temer, Ricardo Lewandowski, pagou uma quantidade gigante de gente, pagou André Rueda, pagou todo mundo, né? Estava todo mundo no bolso desse banqueiro aí, relações super insidiosas. E olha, está tudo contabilizado no imposto de renda da empresa dele, tá? Esses dados não foram retirados de nenhuma quebra ilegal de sigilo, nem nada disso. Foi a quebra de sigilo das empresas de Worcaro que mostrou quanto ele paga a título de honorários, assessoria de comunicação e tudo mais. Gente, 70 milhões. Ele distribuía dinheiro, estava a República inteira no bolso desse cara. Esse aqui é o nosso grande assunto de hoje. Algumas empresas, como o Grupo Metrópolis, por exemplo, de comunicação, receberam quase 30 milhões de reais desse banqueiro, né? A título de quê? A gente fica sempre se perguntando aqui. Fábio Weingarten, ex-ministro do Bolsonaro, recebeu 3 milhões e 800. O Antônio Carlos Magalhães, o ACM Neto, o Grampinho, recebeu 3 milhões e 800 mil reais de Daniel Worcaro, ou seja, todo mundo no bolso desse pilantra, né? E aí vamos dizer que no Brasil a gente está com o debate sobre corrupção interditado. Não se pode falar sobre corrupção no Brasil porque parece que a corrupção é uma chaga intocável. Você tem que desculpar, se as pessoas cumprem lá o seu dever constitucional, você tem que desculpar a elas a cobiça pelo dinheiro alheio, né? Está tudo errado no Brasil, porque afinal de contas a corrupção, ela começa, os efeitos deletérios dela começam no momento em que o corrupto recebe para mudar de opinião sobre alguma coisa, porque senão não precisava de dinheiro, concorda? Então, é para calar a consciência, é o primeiro grande efeito da corrupção. E depois a gente descobre que está todo mundo no mesmo barco, farinhas do mesmo saco. Então, esse é o assunto em destaque na edição de hoje. E vou dizer para vocês que o processo em Brasília, para tentar impedir a qualquer custo uma investigação mais minuciosa dos efeitos dessa corrupção, dessa onda de corrupção no poder público, estão completamente trancados. O Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso e também do Senado, conseguiu convocar uma sessão do Congresso e deixar fora da pauta a CPMI, que deve ser instalada porque já tem maioria e não pode ser obstaculizada, tá bom? Esses são os assuntos em destaque do dia de hoje e eu vou logo chamando meu amigo Alex Amorim para a gente bater um papinho aqui sobre o futebol, porque o fim de semana vem aí. Bom dia, doutor Alex, tudo bem? Bom dia, meu amigo Fábio Panunzi e nossa audiência. Sextamos aqui no ICL em clima de felicidade, né, Panunzi? Por que de felicidade? Conta para mim, que felicidade é essa, Alex? Porque domingo vai ter um clássico, Palmeiras e Corinthians. A gente vai estar descansando um pouquinho para voltar segunda-feira com mais notícias. Então esse é o clima de felicidade. E o tempo em São Paulo tá melhor para mim, tá mais friozinho. Então vamos curtir um pouquinho, né, Panunzi? Isso aí quer dizer que vai ficar bom pelo menos até domingo, né? Porque no dia do clássico, se o Coringão ganhar, vai ter o Anderson feliz e o Alex infeliz. E se o Coringão perder, vai ter o Anderson triste e o Alex feliz. Então, a felicidade não será completa aqui no ICL, viu, pessoal? Isso mesmo. E segunda-feira, se não estiver aqui, já sabe o que aconteceu se o Palmeiras perder, né, Panunzi? O que aconteceu? O que terá acontecido? Porque quando o Palmeiras perde, eu dou um migué. Mentira. Não façam isso. Fica deprimido, mas ele vem trabalhar, gente. Ele vem trabalhar. Sim. Só Tá no bom. Mundial que eu não vim porque eu tava de férias, mas eu sempre estou aqui. Triste, Muito mas bom. estou. Eu acompanho a sua tristeza mesmo. Conta para nós, Alex, o que teremos? Além do clássico de domingo, o que mais teremos na nossa seara desportiva? Perfeito. Ontem, falando do Corinthians, ontem o Coringão estreou ali na Libertadores, estreou bem, jogando fora de casa ali na Argentina contra o Platense. O Corinthians tá sentindo o dedo ali do Fernando Diniz e
ganhou de 2-0 jogando fora de casa, um ótimo resultado ali pro Coringão seguir na liderança ali do grupo nessa primeira rodada. E além da Libertadores, Panunzio, também tivemos os jogos ali da Sul-Americana. Ontem foi um dia triste ali pros cariocas. O Botafogo jogou contra o Caracas em casa, empatou 1-1 e nosso Vascão perdeu de 1-0 pro Carabobo da Venezuela por 1-0. Então nossos amigos do Rio de Janeiro podem dormiram tristes ali sem nenhuma vitória dos times deles, Panunzio. Que coisa triste, hein? Não bastasse a situação lá no governo do estado, os cariocas agora não tem isso, Fluminense também, né? Não tem direito sequer a uma alegria fugaz como essa, né, no esporte. Isso é só isso para hoje, Alex? Só isso mesmo. Segunda-feira a gente traz aqui o resultado dos jogos do final de semana. Vamos acompanhando aqui, Panunzio. Rapaz, deixa eu te mostrar uma coisa. Bota no ar aí, por favor, a minha tela, que eu quero te mostrar isso aqui. Tá, vamos falar, tá, eu fazendo merchandising para outro. Não é nada disso, tá? Isso aqui é uma visão crítica do que está acontecendo lá na minha cidade. Veja só, o ônibus do Berlândia, que é meu time, tá aí, que era, né? Eu preciso lembrar que eu agora sou torcedor do Mirassol, né? E o Mirassol ganhou essa semana, então eu voltei a ser torcedor do Mirassol. Mas tá aí, olha, para destacar a marca da Uber, né, no contexto do Berlândia, fizeram aí, ó, o Lândia ficou grandão, caixa alta, e o Uber ficou pequenininho, né? Sim, isso mesmo. E falando de patrocínio, Panunzio, antes de acabar, eu tenho uma novidade. Eu vou falar aqui os nomes porque o Allianz Parque, que é feita ali, a seguradora, que tem os direitos ali do Allianz Parque. E ontem saiu a notícia que a Nubank comprou esses direitos e hoje no evento vai anunciar o novo nome ali do Allianz Parque, então o nome do estádio do Palmeiras vinculado à W Torre vai alterar, então falando que pode ser Nubank Arena ou no Arena, então vamos aguardar hoje que vai ter essa mudança, importante para mim que é palmeirense, e também ali para a região da Barra Funda, que o estádio é o que movimenta alguns shows, então vamos ficar de olho para não usar. Então vai mudar a cor do Palmeiras também? Vai ficar roxinho, não? Sim, vou ficar parecendo um porquinho. Tá bom, beleza, maravilha. Acabou a sessão de merchandising aqui, viu, pessoal? Vocês sabem que aqui propaganda é rigorosamente proibida, que a gente fala disso aqui a título de curiosidade, né? Mas o Uberlândia foi uma sacada boa, fala sério, hein? Não sei o que eles vão colher como resultado disso. Tenho aqui minhas dúvidas, porque eu sou uberlandês, conheço bem aquele time historicamente falando, né? Um vexame atrás do outro. Tudo bem, a Uber é dona da sua marca, ela sabe o que faz. Pessoal, vamos ver como é que está a meteorologia então? Olha, um dia em que continua chovendo aí pelo interior do Brasil, tem essa faixa indo de oeste para leste, trazendo chuva para toda essa região aí entre o extremo oeste brasileiro, né? Cruzeiro do Sul, enfim, o estado do Acre, a Cabeça do Cachorro e o litoral do Nordeste, lá em Fortaleza e no Rio Grande do Norte. Chega essa onda de frio. E teremos também aqui embaixo, aqui na região da Serra do Rio de Janeiro, né, entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro e a Zona da Mata e o Espírito Santo, nós teremos aí chuvarada hoje, tá? O INMET está avisando. Vamos logo ver a previsão do tempo para a gente saber as temperaturas, como é que vão ficar. Olha, então chove em toda essa área verde, tá? Não preciso repetir mais. No sul não chove em lugar nenhum. Teremos 25 graus em Porto Alegre, temperaturas bem mais a menos do que semana passada. Teremos 26 24 em Curitiba, 26 em Florianópolis. Em São Paulo teremos 24 graus, né? O calor dos últimos dias não foi pequeno. Chove lá no Rio de Janeiro alguma coisa, com 28 graus de máxima. Em Vitória deve chover bastante, com máxima de 28. Em Belo Horizonte também chove bastante e a máxima será de 30 graus. Em Brasília nós teremos 28 graus, nuvens no céu, mas sem previsão de chuva. Em Goiânia pode chover com previsão de 32. Em Campo Grande, sem chuva, 31 graus Celsius. Cuiabá com chuva, 33. Porto Velho com 31. Rio Branco com 32 graus, chovendo nessa região toda aqui. Em Manaus, chuvinha isolada com 34 graus de temperatura. 33 em Boa Vista, sem chuva. Macapá também sem chuva, com 32. Também não deve chover em Belém, com 33. E Palmas, no Tocantins, terá 32, lá cai uma chuvinha durante a tarde. Em São Luís do Maranhão, nuvens e pancadas de chuva isolada, 28 graus. Em Teresina não chove, 29. Fortaleza, 28 graus Celsius. E aqui não chove nas demais capitais do Nordeste. Natal terá 32 graus, João Pessoa 31, Recife a mesma temperatura, Maceió também, Aracaju 30 graus e Salvador terá 29 graus. Portanto, está aqui
a previsão do tempo. E agora, vamos aos destaques aqui na capa do nosso site do ICL, né? E aqui o assunto que eu antecipei lá na abertura do programa, que é essa dinheirama que passou pelo caixa do Banco Master, do Banco Master por enquanto, estamos nem falando das empresas satélites, tá? Estamos só falando de Banco Master. E as investigações apontaram que, entre outros beneficiários da dinheirama que escorria do cofre desse banqueiro para a nata da política brasileira, né, nós temos dois grupos muito bem identificados, que são o Grupo Metrópolis, do site Metrópolis, do ex-senador Luiz Estevão, e também o ex-presidente Michel Temer recebeu uma bolada aqui de honorários do escritório dele. Quer dizer, o pessoal do Temer levou dinheiro desse banqueiro, hein, gente? Se contabilizar, né, os honorários pagos a ele, Temer, mais o que foi pago, né, à mulher do amigo dele, do Alexandre de Moraes, 80 milhões de reais e tudo mais, dá uma quantia considerabilíssima, né? E o senador Davi Alcolumbre conseguiu deixar fora da sessão do Congresso, que vai analisar, entre outras coisas, a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Finalmente, né, ele conseguiu deixar a pauta do Banco Master de fora dessa sessão, tá? E uma terceira retranca fala aqui que a empresa do jornalista de fofocas Léo Dias recebeu 9 milhões e 900 mil reais do Banco Master. 9 milhões e 900... Gente, tão difícil financiar a comunicação nesse país. O sujeito que quer ter um empreendimento na área da comunicação, se for sério, ele quebra. Sabe, precisa fazer 1,5 milhão de concessões, ou então ser um gênio, como é o Eduardo Moreira aqui do ICL, que inventou um esquema para financiar a atividade de nós jornalistas aqui, a partir de um esquema comercial que só ele que tem. Por quê? Porque é difícil demais de consolidar. Porque o restante da mídia vive aí, olha, com pires na mão atrás desse tipo de dinheiro, tá? Nós já vimos aí que esse escândalo do Banco Master fustigou jornalistas de bom nome, de grande reputação no mercado editorial e também as empresas onde eles trabalham. Daqui a pouquinho vou detalhar mais para vocês essas denúncias, tá? Quando a gente ouviu falar lá para trás sobre penduricalhos, quando o ministro Flávio Dino começou a tentar colocar um pouco mais de moralidade nessa questão das verbas recebidas, principalmente por juízes e promotores e procuradores, né, aí começou a gritaria, tá? Juízes, desembargadores aqui do TJ de São Paulo, juízes federais, até ministros mesmo da Suprema Corte começaram a dizer que havia ali uma caixa das bruxas porque a sociedade não entende que suas excelências das togas e o parquê, como eles costumam falar, precisam ser mais bem aquinhoados do que permite a nossa Constituição, né? E aí começou uma discussão sobre a legalidade ou não dos atos que instituíram esses tais penduricalhos, auxílio paletó, auxílio iPhone, auxílio parque de diversões para criançada, auxílio tudo, né? E o que aconteceu foi o contrário do que se esperava. A discussão que a gente esperava que fosse sanitizar essa área, moralizar, não. Ela acabou abrindo espaço para legalização dessas práticas aí, que agora, a partir de mecanismos legais, estão cobertas de legalidade. Eticamente são um lixo, mas legalmente falando agora tem uma base para acontecer, né? Então, houve uma ampliação, como a gente percebe aí pela manchete no nosso site, dos penduricalhos, nessa discussão que aconteceu nos últimos meses aqui no Brasil, tá? Nos destaques secundários, olha só, nós vamos ter aqui, olha, finalmente vai a votos o veto do presidente Lula sobre o PL da dosimetria. Como é que será que o Congresso vai reagir? Vai derrubar os vetos ao presidente ou vai permitir essa, digamos assim, essa saída casuística para atenuar a pena dos bandidos que tentaram vilipendiar a democracia brasileira lá no 8 de janeiro, né? Olha, o Jamil Chad está fazendo um balanço aqui de como foi que o mercado da China conseguiu dar um olé nos Estados Unidos quando o Trump veio com aquelas super tarifas dele, né? E a gente vai ver um pouquinho disso aqui para a gente entender exatamente o que foi que aconteceu. O Brasil também fez a mesma coisa, tá? Mas a China fez em grande escala e fez da maneira certa e acabou lucrando com enfim, os maus bofes de Trump para com o multilateralismo e o comércio internacional, né? O presidente Lula sancionou
a lei que prevê o uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres, uma coisa que é um fato para ser celebrado, né? Até porque agora finalmente vai se poder vigiar eletronicamente o comportamento de homens que ameaçam mulheres, e isso parece ser uma providência urgente mesmo por causa do crescimento dos números de feminicídio no Brasil e de agressões a mulheres, que só faz aumentar a despeito do rigor da lei, que só se torna mais rigorosa com o passar do tempo, né? E nós temos também entre os destaques a história do apagão aéreo de ontem, né? A partir de uma fumaça no prédio da FAB aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A malha aérea do Brasil, que é inteira interconectada, ela teve um momento de grande estresse no dia de ontem, e tem gente até agora na fila dos aeroportos esperando para voltar para casa, ou para ir para o compromisso que deveria ter sido atendido ontem. Esses são os nossos destaques. Deixa eu chamar o Kleber agora para falar conosco, ele vai apresentar aqui as primeiras matérias dele. Kleber, bom dia para você, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo ótimo, sexta-feira. Sextamos, é um dia que a gente comemora muito aqui no ICL, né? Afinal de contas, vem aí um fim de semana chuvoso para a gente descansar. Começamos por onde, Kleber? Preciso. Mas vamos lá, Panunzio, acho que a primeira notícia de hoje, bem importante, é do Alcolumbre, que decidiu agradar a gregos e troianos, do mesmo jeito que ele vai ali pautar a dosimetria, a derrubada a sessão que provavelmente vai derrubar os vetos do presidente Lula à dosimetria. Ele também ali já colocou uma data para a sabatina de Jorge Messias, que enfim, enfrentou um grande périplo ali até que finalmente chegássemos nesse momento. Então, ele marcou a sabatina para o dia 29 deste mês e no dia seguinte, dia 30, terá a sessão do Congresso Nacional, que ficará responsável por analisar o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que é nada mais do que uma anistia disfarçada, sejamos francos, Panunzio. Conversei com a equipe do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, eles confirmaram que essa sessão vai trabalhar unicamente isso, esses vetos da dosimetria, e que não vai trabalhar, em hipótese alguma, a questão da instalação da CPMI do Banco Master. Vale lembrar que a CPMI do Banco Master, que foi puxada pela oposição, já atingiu as assinaturas necessárias e, segundo o regramento vigente, seria apenas necessária a instalação agora dessa sessão do Congresso Nacional, que será no próximo dia 30, para que fosse feita a leitura do requerimento que faz a instalação dessa comissão. Porém, isso não será feito e já foi confirmado pela própria equipe de Davi Alcolumbre, com quem eu conversei. Há um entendimento também, e aí acho que talvez a nossa audiência vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre a questão, mas a decisão do STF lá na CPMI da pandemia que obrigou a instalação. O que acontece? Conversando com o gabinete do Davi Alcolumbre, eles têm entendimento de que a decisão da CPMI da pandemia valeu para a CPMI da pandemia, ou seja, um caso diferente, uma decisão diferente, e que agora seria um novo caso. Porém, isso não exclui a possibilidade de que entrem com ações no STF requerendo a instalação, assim como foi na CPMI da pandemia. Também, nos bastidores, fala-se, e aí vale a gente recordar que tivemos aquela fala do Valdemar Costa Neto ao programa Canal Livre da Band no início de março, se eu não me engano, onde ele fala que Davi Alcolumbre ofereceu um acordo para que, caso a oposição deixasse de lado a CPMI do Banco Master, ele pautaria a questão da dosimetria e essa seria derrubar, os vetos seriam derrubados na sessão do Congresso Nacional em troca da oposição desistir do caso Master. Conversei com o Cabo Gilberto, que é o deputado líder da oposição na Câmara dos Deputados, também conversei com Sócrates Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Eles negaram que houvesse qualquer tipo de acordo. Porém, vale lembrar que houve sim essa fala de Valdemar e, ao que tudo indica, por mais que o Alcolumbre também tenha negado que existisse algum acordo, algo do tipo, tudo indica que é para isso que se caminha. Então, a oposição não vai ali entrar com uma ação no STF requerendo a instalação, mas, por outro lado, eles ganham ali a dosimetria, que é o que eles pediram ali por muito tempo. Vale lembrar que isso é um acordo delicado também, Panunzio. Ô Kleber, é isso que eu ia falar com você. É o seguinte, porque parece um mundo invertido isso aqui, né? A oposição fustigou tanto o governo com relação ao Banco Master, não conseguiu estabelecer uma ponte direta para fazer acusação. Agora, a própria oposição não quer mais investigar o Master, é isso?
E concorda com a posição do Alcolumbre. Então, quer dizer, que fique claro aqui aquilo que a gente falou a vida inteira. Esse é um escândalo que não pertence necessariamente ao governo Lula. Tem gente do governo que está comprometida com ele, mas não é um escândalo do campo progressista. É o escândalo da direita brasileira, não é isso? A gente já falou várias vezes sobre isso. A gente tem Roberto Campos Neto, a gente tem várias figuras do governo Bolsonaro envolvidas ali e com, no mínimo, problemas em relação ao caso Master. Vai ser importante observar, Panunzio, bem, Sócrates e Cabo Gilberto estão negando que há algum acordo, que ocorra alguma coisa. Então vamos ver se depois do dia 30, algum parlamentar da oposição vai entrar com alguma ação no STF requerendo a instalação da comissão do caso Master. Se nenhum dos... E aí eu até lanço um desafio, mesmo público, à oposição. Se a oposição, ou seja, a extrema-direita brasileira, os bolsonaristas, a turma do PL, não entrar com uma ação no STF requerendo a instalação da CPI do Banco Master, eles estão confirmando que houve um acordo onde eles, em troca de uma lei que vai beneficiar criminosos, bandidos e aspirantes a terroristas, eles estão ali também dando aval para que não seja investigado no Congresso Nacional as apurações sobre uma das maiores fraudes financeiras da história do Brasil e, quem sabe, do mundo, Panunzio. Duro, hein? Fala sério. Nós vamos ver esse assunto cada dia que passa mais próximo da prateleira dos assuntos congelados lá em Brasília, porque não interessa a ninguém. O Alcolumbre teve um assessor dele, quer dizer, um homem dele, né, preso lá por causa dos rolos lá da Previdência no estado dele. Então tá até o talo enfiado nessa coisa toda. Não por acaso, esse escândalo não interessa a ninguém em Brasília. É uma pena, porque o Brasil vai perdendo assim a oportunidade de saber efetivamente qual é o tamanho do buraco da corrupção por aqui, né, Kleber? Que é gigante. Pelo menos, gigante. Pelo menos, para nossa sorte, nós temos as apurações da Polícia Federal que podem trazer alguma luz a todo esse descalabro que é o caso Master. E, mais uma vez, eu reforço, para nós, acho que é muito importante deixar isso claro, que a oposição, se de fato não houve acordo, se eles não fizeram qualquer tipo de acordo com o Davi Alcolumbre trocando a anistia por caso Master, então, que no dia seguinte à sessão do Congresso Nacional, que ingressem com uma ação no STF requerendo a instalação. Porque é muito fácil negar que não fizemos acordo, não temos nenhum tipo de negociata, nós não estamos ali negociando anistia por Banco Master, ou seja, trocando um grupo de criminosos por outro grupo de criminosos, que é isso que de fato está acontecendo. Então, se eles de fato não fizeram qualquer acordo, então provem isso. Provem isso com ações, provem na prática. É muito simples. No dia seguinte, não sei nem esse mês tem dia 31, acho que... Não, se no dia 30 não for instalado, então, como já vem apregoando o Davi Alcolumbre, então, que no dia 1º, ou melhor, no dia 4 de maio, que é um dia útil, uma segunda-feira, que no dia 4 de maio, então, a oposição entre com uma ação no STF. É muito simples. Quer provar que não há acordo? É só requerer no STF essa instalação. Eu faço esse desafio para a oposição. E só para lembrar, o Lula, presidente Lula, não é o Lula Costa Pinto, não, o presidente Lula, disse aqui no ICL, na entrevista exclusiva que ele concedeu para nós essa semana, que ele era a favor mesmo da CPI do Banco Master. Foi o que ele falou, ou da CPI do INSS, mas parece que não havia oposição, né, do presidente Lula com relação a esse assunto. Eu gostaria de ver esse assunto investigado, sabia? Ainda que a gente saiba dos riscos todos que uma CPI pode trazer, o risco de vazamento de informações é muito importante porque a gênese desse escândalo revela o tamanho da vulnerabilidade das nossas instituições e o quanto certas vestais das nossas instituições estão comprometidas com esse processo de corrupção, né? Bom, vamos agora para o assunto número 2, Kleber, que são os penduricalhos, né? Falei aqui logo no começo do programa, quando essa história começou, com o ministro Flávio Dino querendo moralizar os penduricalhos, a gente já sabia onde que ia dar. E hoje está sacramentado que os penduricalhos que tiverem previsão legal estão valendo, né? Ou seja, a gente só caminhou no sentido de institucionalizar esses privilégios. Conta para nós o que está acontecendo, Kleber. Olha, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, e aí vale também ressaltar para a nossa audiência, são organizações e instituições responsáveis por exercer o controle e o acompanhamento tanto da magistratura quanto das atividades do Ministério Público. Então, em casos ali onde o Ministério Público, um procurador ou um magistrado, enfim, comete algum ilícito ou tem algo muito controverso, são as instituições responsáveis ali por fazerem esse controle, esse acompanhamento e garantir ali toda a correção desses instrumentos do sistema de justiça, Panunzio. Só que aí, por que eu estou dando toda essa explicação? Porque esses dois órgãos, eles pegaram e atropelaram simplesmente uma decisão do STF.
Um exemplo disso muito claro é porque o que acontece? Quando eles fizeram fazer ali a regulamentação da decisão que acabava com o fim dos penduricalhos, o STF, na sua decisão, foi muito claro em dizer que o pagamento de auxílio moradia, como verba ali indenizatória que fica fora do teto, é inconstitucional e que deveria cessar imediatamente. E o que esses dois conselhos fizeram? Reestabeleceram o auxílio moradia, que já tinha sido pedido para ser encerrado pelo STF. Além disso, eles recriaram, que eu até vou ler aqui o nome exato, mas porque é muito surreal, mas criaram um novo penduricalho, inclusive, isso que é mais surreal. Criaram a proteção à primeira infância, de 3% do subsídio por dependente de até 6 anos. É uma versão dos antigos auxílio creche e auxílio assistência pré-escolar, Panunzio. Então, os conselhos que deveriam ali controlar, regulamentar e acompanhar, tanto o Ministério Público quanto a Justiça brasileira, decidiram ir na contramão até mesmo do que a instância máxima da Justiça, o STF, decidiu. Olha só que absurdo, Panunzio. Absurdo mesmo, sabe? A voracidade desses juízes e desses promotores, sabe? Que todos querem uma sinecura. Na hora de trabalhar, a gente vê os atrasos monumentais no julgamento desse processo, sabe? O Brasil é um dos países mais lerdos do mundo em relação ao número de dias necessários para o julgamento das suas causas, mas agora, na hora de defender privilégios corporativos, que ninguém tem, só eles é que tem, só juiz, procurador, promotor de justiça, desembargador e milico no Brasil é que tem essas coisas. Vai ver se tem isso na iniciativa privada, né, ô Kleber? A gente falou ontem, por exemplo, que os milicos, eles fugiram, conseguiram escapar daquela regra que agora está sendo construída no Senado, que acaba com a aposentadoria compulsória como punição. E aí hoje a gente tem ali, depois daquela decisão do Flávio Dino, que foi muito comemorada, que foi ali elogiada, que, enfim, era necessária ao Brasil, todo mundo achou que seria um ponto de mudança. Não, nós temos mais... Eu vou bater muito nesse ponto também, porque é absurdo, Panunzio. Nós temos 2 órgãos de controle das instituições e na contramão das instituições que elas deviam controlar. Então, nem quem se dispõe a fazer o controle está fazendo qualquer tipo de controle. Pelo contrário, está ali dando acenos à delinquência institucional que o país vive atualmente. E aí, Panunzio, esse caso é um reflexo também de um descontrole que a gente tem em outras esferas da sociedade brasileira e da justiça. Como, por exemplo, se o Conselho Nacional do Ministério Público não se preocupa em fazer o controle do Ministério Público, nós temos, por exemplo, o próprio Ministério Público, que tem entre suas atividades e deveres constitucionais o controle externo da atividade policial, também não fazendo isso. Seguidamente, nós temos pesquisas e mais pesquisas que mostram que isso não é uma prioridade no Ministério Público. Teve uma pesquisa recente do ano passado, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais e também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que mostraram que foram ouvidos mais de 2.500 membros do Ministério Público da União e dos Estados, e aí menos de 5% elencaram, por exemplo, que o controle da atividade policial não é prioridade, é prioridade para eles, só 5% da categoria. Outras pesquisas também indicam esse mesmo número. Então, é uma série de instituições que se negam a fazer as atividades de controle que deveriam ser destinadas. Por que eu estou falando isso? Porque tem um outro caso essa semana que chama a atenção, e é um tanto quanto absurdo, que é o caso daquela policial militar, a Yasmin Cursino Ferreira. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar a imagem dela na tela, enquanto eu falo. Isso mesmo, pode deixar o rosto dela, que acho que vale a nossa audiência gravar o rosto dessa policial. Sim, essa vale mesmo. Porque olha, foi uma mulher dessa, por trás desse rosto aí, delicado, tem um monstro nessa mulher. O que ela fez é algo simplesmente abominável. Matar uma mãe de família de 5 filhos, do nada, né, Kleber? Isso, esse é aquele caso que vem repercutindo muito na imprensa, onde por conta de desentendimento simples, parece que os policiais estavam passando por uma rua estreita na periferia de São Paulo, cidade de Tiradentes, e aí houve um esbarrão entre a viatura e uma mulher e o seu marido, e aí a mulher criticou, reclamou desse esbarrão, desse encontro, e os policiais deram ré, em vez de seguirem ali, deram ré, foram bater boca falando palavrão, assim, com um linguajar ali digno de um criminoso, e aí culminou com a morte de uma mãe de 5 filhos. E aí a alegação, quando, inclusive nos vídeos que circulam pela imprensa, o parceiro dela fala, você atirou nela? E ela responde, ela bateu no meu rosto. Então, na concepção dessa policial, simplesmente o fato de isso não aconteceu, as imagens, que fiquem claras, as imagens não mostram essa suposta agressão que aconteceu.
alega que por conta disso poderia ter dar um tiro, poderia matar uma pessoa. Vale ressaltar também que a Yasmin tem 21 anos e ela tinha terminado a formação, o curso de formação, há um pouco mais de 3 meses. Estava nas ruas em patrulhamento há 3 meses. Então, uma policial recém-formada, que em teoria não deveria ter os vícios que são comuns ali a policiais mais antigos, policiais que estão mais tempo na rua, de violência excessiva, de uso indiscriminado de arma de fogo contra qualquer tipo de cidadão, e isso acontece recorrentemente na Polícia de São Paulo nos últimos anos. Não, uma policial recém-formada que já agiu como se fosse um policial com anos de formação. Então isso também abre um questionamento. Que tipo de formação esses policiais estão recebendo, que com 3 meses de serviço, eles já se sentem à vontade de, no meio da rua, abrir fogo contra uma pessoa totalmente desarmada? Então temos uma série de problemas ali, por isso que eu puxei esse caso, porque nós temos, por exemplo, mais uma vez, o Conselho do Ministério Público, que não faz o controle da sua própria instituição, aí nós temos, por consequência, um Ministério Público que não faz o controle das polícias militares, e, consequentemente, temos uma polícia militar que faz esse tipo de coisa, que abre fogo contra civis desarmados. E aí vale ressaltar também, Panunzio, que a gente tem que acabar com essa história de que os bons policiais são a maioria. O que nós estamos vendo recorrentemente, não, os bons policiais são a minoria. A exceção são os bons policiais. É preciso que seja dito isso claro. Eu peço para a nossa audiência, qualquer um que quiser ir lá no mecanismo de busca, no Google da vida, e colocar só os termos PM mata, a infinitude de casos que nós vamos encontrar ali de violência policial e de mortes indiscriminadas. Então, são descontroles em série. A gente vê ali do descontrole como o descontrole dos perduricários pode culminar no descontrole da polícia militar. É isso que nós estamos tendo, um cenário absoluto de descontrole institucional nesse país há muitos anos e ninguém fala sobre isso. É um absurdo mesmo. Kleber, obrigado para você. Então, viu? Boa sexta-feira, bom fim de semana. A gente se encontra aqui na segunda-feira, tá bom? Até mais, Panunzio. Bom final de semana. Tchau, abraço, tchau. Bom dia para você. Já nós vamos ter o Lula. Pessoal, ainda sobre esse negócio dos penduricários, eu fico muito indignado com isso, porque assim, o sujeito presta um concurso lá no começo da carreira dele, e assim, já vai decidido a ter uma vida super fácil. Não contente com salários que, para o estágio inicial de qualquer carreira, são muito bons no serviço público, ao contrário da reclamação geral, ele passa a querer sempre ganhar mais. Mas ele não quer mudar muito a natureza da sua relação com o trabalho, não quer se esforçar mais e tudo mais. Ele prefere ir à justiça, judicializar assuntos, atuar nos seus conselhos aí para que ele possa ter sempre alguma vantagenzinha que a legislação não contempla, mas depois o hábito, os costumes acabam contemplando, né? O Essa de Queiroz, que era um crítico mordaz desse tipo de parasita do serviço público, que, aliás, não é pouco comum, falava que isso se chama sinecura de boa prebenda, ou seja, um empreguinho que não exige muito de sacrifício, mas paga um salário generoso, né? E é exatamente isso que nós temos no Brasil. Alex, me informa se o Lula já está ok, porque se estiver eu vou chamar o Lula já. O Lula tem um monte de coisa para falar hoje com a gente. Opa, então vamos lá, vamos chamar o Lula aí. Hoje é sexta-feira, o Lula acordou cedo para fechar a coluna, a reserva exclusiva da revista Libertas. Tudo bem, Lula? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, Fábio. Bom Lula, dia, tá bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Você aparece aqui de terno e gravata, mas eu fica até envergonhado. Mas eu te avisei que eu vou, como eu não tenho nada com o Banco Master, como não é o Banco Master que paga meus voos, eu vou sair correndo daqui para o aeroporto, porque eu tenho que enfrentar a faina, né, da chegada no aeroporto e tal. Então, é por isso que eu vim assim, na beca. Muito bonito você, Lula. E onde é que você vai esse fim de semana? Conta para nós. Se não for segredo. Não é fim de semana ainda, não vai ter sextado para mim. Eu vou para um almoço, reunião de trabalho aí em São Paulo, e à tarde, no final da tarde, participarei do N2 daí do estúdio. Ah, que maravilha. Então vamos tomar uma aqui mais tarde. O Alex está te convidando para ficar até segunda, viu? Lá na casa dele, lá na cidade de Tiradentes. Não consigo. Tá? Olha só, o Lula, me impressiona muito. Quando as notícias começaram a sair sobre essa malha de gente recebendo dinheiro do Vorcaro, é muita gente, sabe? Temer, Grampinho, lá na Bahia, Lewandowski, e vai por aí afora, sabe? Os escritórios de advocacia foram 70 milhões de reais entre 23 e 25 só para pagar
coisas suspeitas aí, que eu acho, francamente, que indicam, vamos falar a palavra séria, dinheiro de corrupção, sabe? Porque não é possível que esse dinheiro todo fluísse das cornucópias douradas aí do Banco Master para tanta gente da elite política do Brasil, ex-presidente, ex-ministro, Fábio Weingarten, também empipinado com essa história toda. Todo mundo recebia dinheiro desse banqueiro, Lula. Que história é essa? Fala sério. Fábio, 70 milhões, como costuma dizer o Ciro Gomes, é bondade do orador, no caso você, porque nós temos que somar a esses 70 milhões os 80 milhões pagos, agora de maneira irrefutável, ao escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes, porque a Receita Federal já avisou, já informou a CPMI do crime organizado, né, que pediu esses dados do Banco Master, que foram recolhidos impostos referentes ao pagamento de honorários de 80 milhões de reais ao escritório da Viviane Barsi. Além disso, teve os pagamentos ao ex-presidente, né, aquele que ocupou o cargo, né, de Dilma Rousseff, né, durante o processo de deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, Michel Temer, como advogado, honorários de N outros escritórios de advocacia e políticos, como você falou aí, o Grampinho. O Grampinho, né, no jargão jornalístico, é o ACM Neto, né? O ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, que foi deputado, que disputa o governo da Bahia esse ano, cujo escritório recebeu, em valores brutos, 5,9 milhões de reais, porque a gente tinha ficado sabendo do valor líquido que ele recebeu por uma das empresas, que era 3,6 milhões. Agora descobrimos que foi no total de 5,9. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que é candidato ao governo de novo pelo PSDB, recebeu quase 15 milhões de reais em consultorias, né? O Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do Jair Bolsonaro, até hoje, assessor de imprensa do Jair Bolsonaro, foi assessor de imprensa do PL até o momento que brigou com a Michele Bolsonaro, mas recebia do PL, recebeu quase 4 milhões de reais do Daniel Vorcaro. O Léo Dias, né, esse polemista, eu me recuso a falar jornalista, esse polemista Léo Dias, que ocupa um espaço da mídia digital com falsas pautas, com falsas querelas, com alguns furos nesse ambiente de fofoca, e recebeu 10 milhões de reais do Daniel Vorcaro. Agora vejam bem, no momento em que ele recebeu esses 10 milhões de reais, assinou esse contrato com Daniel Vorcaro de consultoria, o Fábio Weingarten, que era assessor do PL naquele momento e do Jair Bolsonaro também, eles montaram uma entrevista, né, nas redes, no canal do Léo Dias, patrocinado pelo Will Bank, que era uma das instituições daquela nuvem de Banco Master, na qual, isso foi no dia 25 de fevereiro de 2025, Jair Bolsonaro estava solto ainda, foi no momento em que houve a denúncia, em que foi liberada a denúncia da Procuradoria-Geral da República para o julgamento do golpe de 8 de janeiro de 2023, e aí, remunerado pelo Banco Master, tanto o Léo Dias quanto o Fábio Weingarten, foi concedida uma entrevista exclusiva de não foi quase 2 horas, de mais de 2 horas, 2 horas e 25 minutos, do Bolsonaro, exclusivo para o Léo Dias, perorando, né, nos canais do YouTube, entrevista que deu aso a diversos cortes que ficaram circulando por dias nas redes. Então, esse era o grande esquema, né, do Banco Master,
que distribuiu 534 milhões de reais no período de 19 meses em consultorias diversas. O que é que o Master comprou com isso? O Master comprou proteção, ou imaginava comprar proteção, imaginava comprar a sua não presença em operações policiais que terminaram por ocorrer, né? E a sua imunidade ante o sistema jurídico e as instituições brasileiras. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E eles estão, neste momento, finalizando os primeiros esboços, vejam bem, os primeiros esboços da delação premiada. Não há ainda nenhuma gravação de delação, não há ainda nenhum depoimento já dado pelo Daniel Vorcaro daquilo que ele quer falar. O que há neste momento é a conclusão da primeiríssima fase de um processo de delação, aonde ele, junto com seus advogados, o Marcelo Leonardo e o Juca, né, o José Luiz de Oliveira Lima, né, que é hoje o principal advogado dele nesse processo de delação, eles firmaram uma série de tópicos, de anexos, daquilo que ele poderia falar. E está negociando com a Procuradoria-Geral da República se aquilo vale. Mas, feito isso, ele vai ter que entregar acesso a fundos no exterior, aonde imagina-se que ele ainda detém de 8 a 10 bilhões de reais. Eu acho esse número, particularmente, acho esse número fantasioso e impossível de rastrear. Porque o Daniel Vorcaro me parecia uma espécie de, que eu chamo de inventor de dinheiro. Ele operava, uma parte do dinheiro com a qual ele operava era um dinheiro meramente escritural, não era um dinheiro real. Aquele dinheiro não existia, mas a Procuradoria-Geral da República quer que ele aponte aonde estão esses fundos para que ele devolva esses recursos e que também na delação ele vá além da sua agenda telefônica, além daquilo que os investigadores já pegaram. Ele precisa dar indícios de prova daquilo que ele está falando. Ele precisa entregar gente acima dele. É esse o processo que está em discussão neste momento. E aí, Fábio, quero te contar uma coisa que está abrindo a nossa coluna Reserva Exclusiva na revista Liberta, que começa a circular amanhã, às 5 horas da manhã, no nosso ambiente virtual. Na Reserva Exclusiva, a gente está, na nota de abertura, contando que os investigadores do caso Master têm certeza de que encontraram o sistema de impressão de nota, de impressão de dinheiro, né, do barracão do Daniel Vorcaro, porque há uma poupuda soma que ainda não foi reclamada por investidores do Banco Master. Há no Banco Master 793 milhões de reais em fundos do CDB, daquele CDB anabolizado que pagava 140% do CDI ao ano no Banco Master, que não foram reclamados nem por CPFs, nem por CNPJs. E agora o processo de investigação vai fazer o voo ao reverso, né, nesse processo, para chegar aos donos daquele dinheiro que está lá sem que ninguém tenha reclamado. Gente, como é que pode, né? O pessoal deixar dinheiro sobrando assim, e deve ser dinheiro bom, né? O pessoal querendo distante, não, esse dinheiro aí tem me inclua fora dessa. Ô Lula, agora vamos falar sobre, é uma temporada de muitas delações premiadas, né? Olha, nós vamos ter Vorcaro, Fabiano Zettel, vamos ter o cara da REAG,
E agora surgiu também um delator lá na CPI do INSS, que é o Camizotti. Né? O que se pode esperar dessas delações concretamente? Nós estamos chegando no momento em que CPIs e esse conjunto de ações institucionais de Polícia Federal, Ministério Público, podem nos dar uma luz mesmo sobre o tamanho dessa encrenca toda? Fábio, nós, durante muito tempo, no jornalismo de costumes, no jornalismo de sociedade, nós cobríamos, nós que eu falo os veículos, eu nunca cobri esse tipo de evento, né? Nós cobríamos a São Paulo Fashion Week, né? A Semana de Moda de Paris, a London Fashion Week. E nós estamos agora, né, na season, né, da Brasília Delações Week, né? Estamos na temporada de fechamento de delações. Então, ontem, o Maurício Camizotti é empresário ligado aos desvios, né, do INSS. E é um dos personagens da lavanderia de recursos do INSS, que era usada pelo careca, né, do INSS e que já foi usado pelo esquema das vacinas, lembram? Lá na época da pandemia por Covid e tal, as empresas do Maurício Camizotti também lavavam operações daquela falsa importação de vacinas que houve, que não houve, e que enfiou o governo Bolsonaro numa lambança enorme contra a sociedade. O Camizotti fechou a sua delação premiada com a Polícia Federal. Ela precisa ser validada agora pela Procuradoria-Geral da República. Né? Também temos, no ambiente da Operação Carbono Oculto, a pretensão, né, do chamado empresário, que eu não sei, ele é empresário de quê, Roberto Augusto Silva, o Beto Louco, né, e do Muhammad Murad, que é o primo, né, que são ligados aos grupos, às facções criminosas, PCC, Primeiro Comando da Capital, e ao Comando Vermelho, com lavagem de dinheiro, com operações que também terminam tendo conexão com o trade político, porque o senador Ciro Nogueira, sempre ele, né, e o presidente do União Brasil, sempre ele também, Antônio Rueda, viajaram nas asas de aviões de empresas ligadas a esses dois, Beto Louco e Primo. Vocês lembram das denúncias do piloto da Transportes Aéreo Piracicaba, né, o Matozinhos, aqui no ICL? Então, esses dois também prepararam anexos de delação que deverá ser rejeitada pela Procuradoria-Geral da República, porque a PGR está pedindo que eles avancem muito mais do que aquilo que eles estão propondo e quer a entrega definitiva no nome dos políticos. Além disso, temos essa delação premiadíssima, essa delação que põe Brasília em pânico, que é do Daniel Vorcaro, paralelo a ela do Fabiano Zettel, né, e também a do João Carlos Mansur, que era o operador, o criador, o CEO da REAG, que era a distribuidora de títulos e valores mobiliários de todo esse esquema corrupto. Mas no caso da delação do Daniel Vorcaro, os advogados creem que chegaram a um bom termo daquilo que pode ser entregue. Só que os negociadores da delação que estão na PGR, na Procuradoria-Geral da República, querem avançar mais do que aquilo que está sendo proposto. E aí tem uma guerra de poder. A gente sabe que é impossível o Daniel Vorcaro, a uma altura dessa, com tudo que ele pagou em consultoria jurídica, ele se propor a fazer uma delação que não entre no sistema judiciário nacional, né, por tudo que a gente vem dando aqui. E na Procuradoria-Geral da República há uma tomada de poder, né, de um grupo político, porque procuradores também fazem política, que é o grupo lavajatista.
O grupo lavajatista está retomando posições na PGR e ele pode sim usar informações dessa delação premiada para tentar fazer política dentro do Supremo Tribunal Federal e tomar algumas posições dentro do Supremo Tribunal Federal. É nessa guerra de trincheiras que nós estamos nesse momento, Fábio. Muito bom. Bom, Lula, você tem viagem, não vou te segurar mais não, depois na segunda-feira a gente conversa mais aqui, então falamos inclusive sobre a coluna, tá bom? Um abração para você, um ótimo fim de semana. Fábio, um abraço... Diga. Se der um tempo, não se esqueça que de noite é ótimo para tomar um vinho, ainda mais que vai estar friozinho aqui em São Paulo hoje, então eu estou te esperando aqui, tá bom? Exatamente. Obrigado, abraço. Até logo, até mais. Tchau, abraço. tchau. Pessoal, nós temos ainda uns minutinhos aqui antes de encerrar o jornal, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa, porque está aí o mundo inteiro esperando, né, um sinal de que vai ser normalizado o abastecimento de petróleo. Enfim, essa é uma premissa para que se estabeleça um cessar-fogo minimamente aceitável lá no Golfo de Omã, no Oriente Médio. E vou mostrar para vocês agora uma imagem ao vivo aqui, vou pedir, já está aqui no telão. Olha só, esse aqui é o Estreito de Hormuz, o famoso Estreito de Hormuz, né? Vocês podem ver que tem uma grande concentração aqui de petroleiros, que essas marquinhas em vermelho são marcas de navios petroleiros, tá? Tudo isso aqui, olha, aqui deve ter uns 50 ou 60, só nesse ponto aqui, olha, né? Perto de Omã. E, enfim, os navios estão concentrados deste lado e deste lado. O problema é essa passagem aqui, que é estreita, e está sob fogo cerrado aí da artilharia iraniana, o Irã prometendo continuar sua campanha de colocar em risco a segurança da navegação de quem desrespeitar a sua ordem de restrição. Então, continua tudo como antes lá no terreiro do Abrantes, tá bom? E lá nos Estados Unidos, a imprensa já começa a fazer as contas sobre o tamanho da derrota representada para Donald Trump em relação ao Irã. O Trump pensava que ia fazer com o Irã o que fez na Venezuela, que uma operação de uma noite ia derrubar o regime, ia prender lá os ayatollahs todos e ia ficar... Esqueceu que aquele país é um país muito maior do que a Venezuela e que tem uma disposição e arsenal para resistir. É o que está acontecendo lá, né? Está aqui na capa do New York Times de hoje, quero mostrar para vocês, aqui ó, a chamadinha da manchete, da matéria, com o Irã estabelecendo limites, o Estreito de Hormuz permanece politicamente delicado, né? Mesmo após cessar fogo, o Irã mantém o controle do tráfego, forçando outros países a fecharem acordos que podem colocá-los em conflitos com os Estados Unidos. Então, quer dizer, fica muito claro, pela repercussão que está tendo lá junto à imprensa americana e Companhia Limitada, da dimensão do erro do Trump, né, em que empoderou um inimigo como o Irã, já tão empoderado pelas circunstâncias beligerantes lá da situação muito delicada lá no Oriente Médio, né? Então, assim, tudo isso que a gente está vendo acontecer hoje, preços estratosféricos de combustíveis, não existia até bem pouco tempo atrás, né? E uma das consequências dessa ação de maluco do Trump, o que eu repito, o Trump é um presidente que está sob escrutínio médico. Ele tem, segundo especialistas nos Estados Unidos, um quadro avançado de demência frontotemporal, que o impede de fazer o julgamento moral das posições que ele próprio assume, né? Agora, o mundo, sem dúvida nenhuma, e o cidadão americano está inserido nesse mundo, porque não faz parte de um satélite, nada disso, né? O mundo está muito pior hoje do que estava antes que esse pretenso ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o suposto, esse sujeito que desejava ser reconhecido como grande pacificador, inventou uma guerra maluca, sem nenhum objetivo estratégico claro, e agora é obrigado a simular um recuo, deixando uma situação para ele mesmo muito pior do que antes. Não é interessante o quadro? Pois é. Olha, ainda sobre a delação do Vorcaro e sobre os pagamentos que o Vorcaro fez, hoje o Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, está trazendo uma série de matérias, vou ler algumas aqui para vocês no encerramento do programa. Olha, o COAF está apontando um pagamento de 400 milhões para a empresa que deu carona para o ministro Gilmar Mendes. Como você sabe, o ministro Gilmar Mendes pegou uma carona num desses jatinhos, veio da cidade dele lá no Mato Grosso até Brasília, né? E a empresa é a Marfrig, tá?
Segundo o Estadão, ela aparece no documento do órgão que classificou as transações como suspeitas e, em nota, o frigorífico disse que fez algumas operações de câmbio, só que nunca teve conta corrente nem investimento no banco do Vocaro. Quer dizer que o Vocaro teria sido usado, o banco do Vocaro teria sido usado só tecnicamente, né? Tem outras reportagens no Estadão de hoje falando sobre esse volume impressionante de dinheiro. Olha só, essa aqui eu vou mostrar para vocês. Master pagou 27 milhões de reais ao Grupo Metrópolis. E aí o Grupo Metrópolis repassou esse dinheiro imediatamente a outras empresas controladas lá pelo ex-senador Luiz Estevão. Eu já pedi aqui uma posição do Metrópolis sobre isso e quero dizer para vocês que não é apenas isso, tá? Que nos próximos dias nós vamos ver outros veículos de imprensa, inclusive da imprensa alternativa, tendo que se explicar aqui com relação a patrocínios do Banco Master, né? A matéria do Estadão diz o seguinte, olha, repasses aparecem em um documento do COAF que aponta suspeita de movimentações em benefício de terceiros. Aí o ex-senador afirma que os pagamentos dizem respeito ao patrocínio de uma transmissão da Série D do Brasileirão em 2025 e que faz o que quiser com o dinheiro que recebe, disse aqui o dono do Grupo Metrópolis, o ex-senador Luiz Estevão, né? Então, essas são as notícias do dia de hoje em relação ao Banco Master e essas são também as notícias do dia de hoje em relação à guerra que se move lá no Oriente Médio. Com relação a essa delação premiada que o Lula já antecipou que vai acontecer, vamos saber o que se espera do Camizotti, Maurício Camizotti. E vamos saber um pouquinho melhor quem é esse cara. Olha, ele vai confessar, segundo a Folha de São Paulo, as fraudes nos descontos do INSS e vai provavelmente delatar para cima, né, para a gente saber quem foi, como é que foi, como é que foram as injunções disso com o governo federal à época da concessão desse caminho absurdo de facilidades para fraudar aposentados e pensionistas da Previdência Social brasileira. A matéria da Folha diz o seguinte: preso desde setembro sob suspeita de ser um dos beneficiários das fraudes do INSS, Maurício Camizotti assinou um acordo de delação premiada com a PF em que admite a existência de fraudes nos descontos da aposentadoria. Ele é apontado como um dos principais operadores desse esquema. Foi um dos alvos da operação sem desconto, na mesma fase em que foi detido o tal Antônio Carlos de Camilo Antunes, que você já ouviu falar dele como careca do INSS, tá bom? Negociava acordo desde o fim do ano passado. Nessa semana, a defesa enviou material ao gabinete do ministro André Mendonça e pediu a homologação. E há expectativa, segundo a Folha, de que com esse acordo, o relator conceda a prisão domiciliar ao Camizotti, tá? Alex, me avisa se nós vamos ter audiência aqui para me preparar e eu vou mostrar para vocês a enquete de hoje, nossa aqui, como é que tá. Nós temos uma enquete correndo na nossa área de comentários. Vou pedir para o Alex colocar para mim na tela, para a gente ver aqui o resultado qual foi. Já vai para a sua tela aí. Aí, tá aí a nossa enquete. Olha, em quem você mais confia quando você pretende se informar? Em quem é que você confia? Onde é que você busca informações? Onde é que você vai atrás da informação correta? Na imprensa corporativa, só 5% dos que responderam aqui a nossa enquete confiam nos jornalões, hein? Na mídia alternativa, 92%. Então, aqui na nossa bolha, nós estamos falando para um grupo de pessoas que está dentro da internet, se informando pela internet. Felizmente, você está aqui no ICL, que tem uma proposta muito clara, que tem um compromisso atávico com o jornalismo de qualidade, né? Porque a mídia alternativa, para nós aqui, desse nosso ambiente, ela é quase que totalitária, né? Com relação à sua importância como ambiente informacional, 92%. E os grupos de WhatsApp, só 2% se informam e perde, inclusive, para a imprensa corporativa. Olha, eu vou falar uma coisa, tá ruim de conceito a imprensa corporativa, hein? Puxa vida, não é por acaso que a gente vê essa derrocada que existe, né, na audiência dos veículos formais de comunicação que estão aí, à míngua, né? Pessoal, é isso. Eu vou ficar devendo a audiência de hoje para vocês, mas eu quero agradecer de toda maneira, porque embora nós não tenhamos os números, ela todo dia é muito importante. E eu quero agradecer a você que está aqui na nossa plateia, tá bom? Todo dia de manhã cedinho às 7 horas. Quero desejar para você um bom fim de semana. No domingo, olha só, no domingo vai ter a estreia. Ontem foi a pré-estreia aqui em São Paulo. Aliás, foi um sucesso retumbante, viu? Do documentário, o último da trilogia das viagens do Eduardo Moreira.
Vai para a China, Eduardo, tá? Esse, quem viu, eu não assisti ontem porque eu durmo cedo, né? Eu acordo 4 horas da manhã para estar aqui, então eu não assisti. Mas vou assistir no domingo, faltam 2 dias, portanto, para que você consiga o seu ingresso, despertascl.com.br. É só ir lá, nessa página aqui, despertascl.com.br, você vai ser direcionado aqui para um link onde vai conseguir o convite para assistir a estreia de Vai para a China, Eduardo, tá bom? Bom fim de semana, obrigado pela audiência. Segunda-feira a gente está aqui cedinho, 7 da manhã, para repassar o mundo depois do próximo fim de semana. Tchau, obrigado. Quem nunca parou num post de Instagram para ver o robô chinês que luta Kung Fu, o outro que vem entregar o negócio no restaurante? Mas a realidade da tecnologia chinesa é algo que vai muito além do post do Instagram. É uma disputa capaz de definir o futuro do planeta, porque são exatamente essas tecnologias que podem oferecer uma alternativa à ditadura dos monopólios das Big Techs americanas. E qual será o estágio em que estão essas tecnologias chinesas? A gente foi para a China descobrir e gravou o nosso documentário mais ousado. Vai para a China, Eduardo. Vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão assistir. Algo que com certeza vocês nunca viram nos feeds de Instagram de vocês e que vai mudar completamente a visão de vocês de futuro. No dia 12 de abril, um domingo às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para assistir esse lançamento.